Olá, amigos do Esporte e Debate. Estamos de volta, sempre com destaque esportivo aqui na tela da TV Assembleia, canal 51.2. Você sabe também que estamos na TVN, canal 17. E aqui, gente, o esporte de dimensão maior na sua televisão. E o Esporte e Debate de hoje está simplesmente imperdível. E você vai ver. Moto vence fora de casa e Cordino empata na estreia da Série D. Sampaio perde a primeira pela Série B do Brasileirão. São Luís vai receber a 5ª edição dos Jogos das Caixas dos Advogados do Nordeste. A seleção do Campeonato Maranhense de Futebol 2018 escolhida pela equipe de esportes da TV e Rádio Assembleia. Você vai ver ainda uma matéria especial sobre o Estádio Municipal Niozinho Santos, casa do Motoclube na Série D deste ano. E mais uma entrevista exclusiva com Betinho, presidente da Federação Maranhense de Triatlo. Tudo isso e muito mais você encontra, é só aqui no Esporte e Debate, que já está no ar. E começamos o Esporte e Debate de hoje falando dos Jogos das Caixas dos Advogados da região Nordeste do Brasil. É que a OAB realiza esse importante torneio. Serão 3 dias de disputas e abrangerão 9 estados da região. O lançamento da 5ª edição dos Jogos das Caixas dos Advogados do Nordeste foi realizado na sede da OAB, no bairro do Calhau, em São Luís. Os jogos, que começam no dia 30 de maio, vão reunir equipes masculinas e femininas de 9 estados. A expectativa é que mais de 500 atletas advogados participem da competição. É a primeira vez que vem um evento dessa envergadura para o Maranhão. O evento esportivo da região Nordeste, o evento apoiado pelo Conselho Federal da OAB, em parceria com a Caixa de Assistência do Maranhão. Então, é um evento onde nós vamos reunir cerca de 600 atletas advogados de toda a região Nordeste e onde nós vamos concentrar o esporte do Nordeste aqui na capital de São Luís. Com certeza vai ser um grande evento. O campeonato vai ser realizado em 3 dias. Os jogos serão realizados na ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, na Avenida dos Holandeses, no bairro do Calhau, em São Luís. E além do futebol em várias categorias, outras 9 modalidades, como xadrez e natação, estão incluídas na competição. Nós temos várias modalidades, dentre o futebol, vôlei de praia, basquete, jiu-jitsu, entre outras. Enfim, é mais ou menos uma Olimpíada, da região Nordeste, e nós ficamos muito felizes em poder proporcionar aos atletas advogados do Nordeste um grandioso evento, muito bem organizado pelo Conselho Federal, por meio da CONCAD e pela Caixa de Assistência dos Advogados do Maranhão. A programação esportiva da edição dos Jogos das Caixas dos Advogados também vai contar com a participação de mulheres advogadas em todas as modalidades. De maneira muito intensa, inclusive, a luta pela igualdade de gênero, que é uma bandeira da OAB Maranhão, a gente também estende, lógico, para a área de esportes. Por isso a gente incrementou, intensificou, por exemplo, no nosso campeonato estadual de futebol, teremos 4 times femininos esse ano. No basquete a gente também tem equipes mescladas com as advogadas. Intensificamos e apoiamos a participação das mulheres no nosso campeonato de natação e nos diversos eventos esportivos que a Ordem tem realizado. E nada melhor do que coroar todo esse incentivo que vem sendo feito com os Jogos do Nordeste aqui no Maranhão, com a participação intensa e maciça das advogadas maranhenses, das advogadas nordestinas, nos diversas modalidades esportivas que nós estamos oferecendo. E esse torneio já terá início no dia 30 de maio. Vou receber aqui meu amigo Gregório Dantas, meu parceiro de todos os momentos. Tudo bem, Greg? Tudo bem, Juninho. Tudo tranquilo? Tranquilíssimo, rapaz. Ô, Greg, o campeonato já começa dia 30 de maio, né? Que vai reunir os advogados do estado do Maranhão e de mais outros estados. 8 estados. Dos 9 estados aqui da nossa região, Nordeste, né? Será a primeira vez, né, Juninho? Aliás, 5ª edição desses Jogos Nordeste, né, organizados pela Ordem dos Advogados do Brasil, né? E a primeira vez aqui no Maranhão. Temos aqui uns números interessantes, o Ismael trouxe aí na reportagem. Nós teremos, Juninho, mais de 500 atletas e 9 modalidades. E todas as modalidades, assim, vamos dizer, possíveis, né? Vão ser disponibilizados para os jogadores, para os atletas, advogados do Maranhão, tanto no masculino quanto no feminino, para disputarem essa primeira edição dos Jogos aqui em São Luís. Lembrando, 5ª edição, né, do modo geral, no Brasil, e primeira aqui em São Luís. Temos, Jurinho, modalidade, temos xadrez, natação, futebol masculino, feminino e muitas outras modalidades.
E que legal, né? Que eles podem se movimentar, fazer, né, a prática do esporte. E tenho certeza que é a OAB do Maranhão, porque estiveram aqui, inclusive, o presidente o Diego Sá, né? da CAAMA, né? Esteve aqui falando sobre essa possibilidade de realizar o Campeonato Nordeste, que hoje é uma grande realização, né? Sim. Para o estado do Maranhão. Vai reunir também, né, as outras seccionais do interior do estado, né, que compõem a OAB do Maranhão. É verdade. Interior do estado, né, nós sabemos que temos aqui os jogos muito fortes aqui no Maranhão, principalmente o jogo de futsal e de futebol de campo, dos Jogos dos Advogados. E agora se expandindo não só para o interior do estado, como você bem lembrou, né, trazendo as outras ordens nos municípios, né, que estão presentes nos municípios do estado do Maranhão, mas também trazendo para o Maranhão um evento que já está na quinta edição, que é o evento Nordeste, né, o evento Nordeste. Vamos trazer atletas de todas as regiões todos os estados da nossa região Nordeste aqui para o Maranhão. Vai ser interessante. Depois do intervalo, uma entrevista do Esporte e Debate exclusiva com o presidente Betinho, da Federação Maranhense de Triatlo. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. De volta com o Esporte em Debate agora para destacarmos o triatlo maranhense. É que vem aí a primeira etapa do Campeonato Maranhense de Triatlo. Estou recebendo aqui o Elbert Menezes, o Betinho, certo, presidente da Federação Maranhense de Triatlo. Primeiro é um prazer tê-lo aqui no Esporte em Debate. Obrigado pelo convite e vai fazer mais ou menos um ano que a gente veio aqui, a gente tinha acabado de assumir a federação, né? A gente tinha acabado de assumir a federação. E de lá para cá nós avançamos bastante em relação aos nossos trabalhos junto à federação. Então, antes da gente falar propriamente dessa primeira etapa, o que foi possível conseguir nesses 365 dias, vamos dizer assim, nesse primeiro ano seu à frente da presidência da Federação Maranhense de Triatlo? Olha, é um trabalho de formiguinha, a gente conscientizar as pessoas da importância que é o esporte. É o esporte que mais cresce atualmente no mundo todo, é o triatlo, né? Porque é onde a pessoa faz o seu desafio, né, pessoal. Então, é um trabalho de formiguinha que nós estamos fazendo. Então, nós fomos buscar as parcerias, primeiramente, né, as empresas, para nos apoiarem, para acreditar no nosso projeto, para poder incentivar e fomentar o esporte dentro do nosso estado, que foi uma grande barreira, mas hoje, depois de um ano, graças a Deus, a gente tem as portas abertas de várias empresas, nos procuram. Se fala muito dessa dificuldade, né, em relação ao esporte amador, patrocínio, incentivo, apoio. A Federação de Triatlo vem conseguindo, você está dizendo isso, junto à iniciativa privada. Exatamente. E ao poder público também. E ao poder público também, né? Inclusive, nossas provas, a gente sempre, para poder ter a liberação das provas, a gente precisa dos órgãos públicos, né? Quando a gente faz prova na litorânea, é a agência a mobilidade que nos autoriza. Então, é todo o aparato que é feito para interditar as duas pistas das avenidas para fazer uma prova. Então, a conscientização nossa em relação aos agentes públicos é importantíssimo a gente frisar, mostrar a importância do esporte, para que aí, aos poucos, a cidade vá aceitando algumas interdições para que sejam realizadas as provas. Tivemos o crescimento no número de inscritos, participantes de competições, número de eventos realizados. Você poderia fazer uma síntese? Sim, então, do ano passado para cá, nós já realizamos 5 etapas, 5 provas, né? Dessas 5 provas, a gente começou com 30 e poucos atletas. Hoje a gente tem prova que já tivemos 150 atletas participando. A cada dia que passa... Todos maranhenses ou vem atletas de fora? Vem atletas de fora também. Alguns vêm do Piauí, Ceará e Belém, são os estados mais próximos. Que com a nossa divulgação eles acabam vindo participar. Até porque há um intercâmbio, os maranhenses também vão para lá. Nós vamos também bastante nas provas do Ceará, principalmente. E as provas de Belém nós também participamos. São provas boas, provas que já têm nome e as pessoas gostam de ir. Dia 29, então, a primeira etapa do Campeonato Maranhense Sprint de Triatlo. Agora, eu queria que você explicasse ao público do Esporte em Debate, Betinho, sobre essa homenagem que vai ser feita, porque o troféu é denominado Lélia Venâncio. Né? Troféu Lélia Venâncio, dia 29 de abril. Eu queria que você explicasse um pouco dessa homenagem que o triatlo vai prestar a Lélia Venâncio. Então, foi uma forma que a federação achou de homenagear a nossa atleta. A Lélia Venâncio, ela era casada, tinha filhos, mas mesmo assim conseguia fazer os seus treinos. São treinos longos, né?
Se você nada, você pedala e você corre, e mesmo assim ela, como dona de casa, conseguia participar das provas. Ela estava treinando por uma prova grande que até agora esse fim de semana também, lá em Brasília, o Charles. Então é uma homenagem, eu acho até pequena que a gente está fazendo essa homenagem para ela, porque ela representa muito o triatlo aqui no Maranhão, a nível de Brasil. Ela perdeu a vida, né? Exatamente, ela perdeu a vida fazendo o seu treino, a coisa que ela mais gostava era a natação. Ela estava nadando, sentiu mal e afundou. Se você passar mal aqui fora, você não morre. É uma situação. Né? Agora você passar mal agora, dentro da de água, né? você se afoga, né? Não tem como. Infelizmente, uma fatalidade aconteceu. Eu vejo que você se emociona muito para falar da Todos os atletas... Ela deixa um legado importante para a modalidade, né? Isso. Deixa sim. E essa homenagem vai acontecer dia 29 a gente vai... na Península da Ponta Exatamente, lá no Forte Santo Antônio, a partir das 6h30 da manhã. Então, como ela participava de algumas assessorias em Belém, estão vindo vários atletas de Belém para prestigiar a prova, né, em homenagem a ela. Muitos atletas também de Teresina estão vindo para prestigiá-la, fazer essa homenagem, né, a ela. E eu acredito que vai ser uma grande festa, uma grande homenagem, e era o que ela mais queria. Era que o triatlo crescesse, né, e expandisse dentro do nosso estado. Era uma lutadora bastante com a gente, estava sempre nas nossas reuniões, sempre nos apoiava. E o nome dela a gente jamais vai esquecer. Falando da prova, tecnicamente, como é que ela vai se dar? Então, ela vai ser duas provas, na verdade. Vai ser o triatlo, onde o atleta nada, ele vai nadar 750 metros, vai pedalar 20 quilômetros e vai correr 2,5 km, né? E tem a outra distância que vai ser o A4, que é uma outra prova, onde o atleta só nada e corre. Né? No A4, o atleta vai nadar 250 metros e correr 2,5 km. Entendeu? Então são duas provas. São duas provas realizadas simultaneamente, né? Já que a gente vai ter o circuito da natação pronta, e o circuito da natação é o circuito que mais nos preocupa, né? Onde tem mais segurança. Então a gente contrata os salva-vidas, o corpo bombeiro, vai ter o pessoal do caiaque acompanhando os nadadores diretamente. Na hora que ele entra, logística essa prova tem, né? Exatamente. Você faz uma prova de ciclismo, você só tem um circuito, que é a pista. Quando você vai fazer uma prova de triatlo, você tem 3 circuitos, que é o circuito da água. Ali a gente tem que ter o maior cuidado. Enquanto o último atleta não sai, a gente não fica sossegado enquanto ele não sai da água, né? Então tem toda uma segurança no circuito da água, no circuito da pista, né? Que como vai ser ali na Península. Então a gente tem todo o cuidado com os veículos que estão passando junto aos ciclistas. Isso vai ter, obviamente, um disciplinamento desse trânsito. Exatamente. Aí a gente agradece o apoio da SMTT, que vai estar lá interditando uma parte da via, vai ter os guardas da Polícia né, Municipal, né, os guardas municipais, e também, geralmente, o Corpo de Bombeiros nos apoia, né, com algumas viaturas de salva-vidas e tudo mais. Agora começa que horas? A prova largada é 6h30 da manhã, né? Começa cedo, né? Começa cedo, porque aqui nós temos um problema sério em relação ao triatlo. A gente só pode fazer as provas de acordo com a maré. Então, 6h30 da manhã é a hora que a maré vai estar alta. Então, é a hora que a maré ali na Península fica aquele piscinão grande ali, aí é propício para fazer a natação ali naquele momento. Se a gente faz uma outra hora, 9h30 da manhã, 10 horas, a maré já está seca, então não tem água para se nadar. Ou você vai para a litorânea, aí é ruim, entendeu? É verdade. Betinho, em relação à participação, a expectativa é que quantos atletas participem? Acreditamos que a gente limitou até, porque como vai ser 2 provas, a gente limitou para 100 atletas, né? Até agora, nesse momento, hoje já tinha mais 60 atletas, 70 atletas inscritos. Ainda tem mais uma semana para inscrição, né? Acredito que vai dar para preencher as 100 vagas. Como é que anda esse relacionamento da Federação Maranhense de Triatlo com a Confederação Brasileira? Recentemente a gente até viu que um homem do triatlo brasileiro assumiu posição de destaque no COB. Isso. Como é que está esse relacionamento? Muito bom. O nosso relacionamento, a nossa federação com a CBTRI está excelente. O vice-presidente que assumiu, o presidente da CBTRI, hoje é o vice-presidente do COB. Então, graças a Deus, o triatlo a nível Brasil cresceu muito em relação a isso.
O presidente Laporta fez um grande trabalho na CBTRI durante esse ano, ele estou juntamente comigo, e ele foi eleito por unanimidade, né, para ser o vice-presidente do COB. E ficou na presidência da CBTRI um grande amigo nosso, que era o ex-presidente da Federação da Bahia, que é o Ernesto Pitanga. Então, ele está fazendo um excelente trabalho e nós temos assim, uma proximidade muito grande, Federação Maranhense com a CBTRI. Recursos financeiros, eles foram prometidos? Apoio por parte da Confederação para a Federação Os recursos financeiros hoje eles são meio escassos, né? A gente busca pelo menos os apoios, né? E a gente tem total liberdade da CBTRI com os apoios que eles sempre nos dão. Por exemplo, agora em agosto nós vamos realizar uma grande etapa do Campeonato Brasileiro. Vai ser em São Luís. Vai ser em São Luís. São atletas do Brasil todo virão para cá no dia 26 de agosto. Vai ser um evento, o maior evento esportivo do ano, a nível amador, vai ser aqui. Então está sendo com apoio total da CBTRI e CD, que são 3 etapas só, do brasileiro de duatlo, e vai ser aqui, a segunda etapa vai ser aqui no Maranhão. Isso foi um trabalho que nós fizemos, né? Mostramos que o Maranhão tem potencial, mostramos que o Maranhão tem capacidade de organizar prova desse nível, e aí a CBTRI acreditou, o presidente Laporta acreditou e cedeu para que a gente pudesse sediar essa prova aqui. Eu conversei aqui no Esporte em Debate com o presidente da Federação Maranhense de Triatlo, Betinho. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Parabéns por essa iniciativa de homenagear a Lélia Venâncio, né, uma apaixonada pelo esporte e que nos deixou, mas deixa um legado maravilhoso dentro de uma modalidade que ela aprendeu a amar e, com certeza, conquistou outros adeptos em virtude do compromisso, né, e o amor que ela tinha com o esporte. Verdade. A gente que agradece aqui a oportunidade, mais uma vez, você está nos dando. E eu quero esperar todos lá, assistir a nossa prova e fé em Deus vai ser uma grande homenagem à Lélia. Obrigado, Betinho. Eu que agradeço. Obrigado. Ô Greg, o Betinho está completando 1 ano à frente da Federação Maranhense de Triatlo e ele já contabiliza, né, bons resultados, são competições nacionais que acontecem aqui em São Luís. O Maranhão está bem no ranking nacional, né, tem feito boas competições e tem promovido, né, o surgimento de alguns atletas. Novos atletas, né? Triatletas, na verdade. Triatletas, é verdade. Julinho, eu queria destacar principalmente a respeito desse mandato, né, esse curto mandato do Betinho aqui à frente da Federação Maranhense de Triatlo, o calendário, né? Porque nós tínhamos um problema gravíssimo de algumas federações, ainda é recorrente esse problema, falta de calendário, de atividade durante o ano, né? Nesse ano de 2017 nós tivemos diversas provas. Se você me permite, por falta também de proatividade. Isso, que as faltou criatividade, algumas federações. Fica naquela inércia de não querer fazer nada e tal, de busca. Não, e tudo é problema. Ah, tá chovendo, não vou fazer. Não faz, exato. Tá entendendo? Ah, não tem dinheiro, não faz. Não faz. Nesse aspecto, e ele mostra a criatividade, né? Exatamente. Nesse aspecto, eu queria até parabenizar não só ele, como também o presidente da Federação Maranhense de Ciclismo, porque eles também é outro que sempre apresenta calendário e de provas. E o fenômeno meteorológico atrapalha bastante suas chuvas, né? No ciclismo, pedalar com chuva. Mesmo assim, ainda apresenta calendário. Eu queria parabenizar o Betinho por isso, mas, Julinho, o motivo da nossa entrevista com ele foi falar dessa prova aqui do dia 29 de abril, né? A prova que vai homenagear a Lélia Venâncio, que, infelizmente, atleta da modalidade do triatlo, faleceu treinando. Você viu quando ele fala na Lélia, a emoção que ele sente, né? Isso. Teve aqui com a gente, se emocionou bastante. Foi porque muito pesado, né? Ela deixa um legado, né, de uma grande esportista, de um compromisso muito grande com a modalidade e tinha uma influência muito grande também no surgimento, né, de outros adeptos da modalidade aqui no Maranhão, né? Verdade. É verdade, Julinho. E foi uma fatalidade assim enorme, porque a Lélia é uma triatleta, tinha necessariamente acompanhamento médico, mas sentiu mal durante um treinamento na piscina onde ela estava treinando. E aí, por isso, o Betinho vai fazer esse troféu, que é o troféu Lélia Venâncio, que vai ser o equivalente, Julinho, à primeira etapa do Campeonato Maranhense de sprint, né? Que é aquela modalidade mais rápida. Ele até falou pra gente aqui, teremos o triatlo e teremos também o duatlo, né? Que é outra modalidade, com exceção da bicicleta, né? Teremos essas duas. Que é a corrida e a natação. E a natação e também o triatlo, né? O triatlo é a corrida, a natação e o ciclismo. Será no dia 29 de abril, aqui só reforçando, a prova vai ser realizada lá na Península da Ponta da Areia, né? De acordo com a maré, por isso tão cedo.
será realizada a partir das 6 horas e 15 minutos, porque nós sabemos que a nossa variação de maré aqui no Maranhão é impressionante, então precisa que a maré esteja alta para poder fazer aquela espécie de piscinão ali na península para poder realizar esta prova. E que ele siga em frente, né, com o trabalho que está fazendo no triatlon, que é muito bom. Vejo que até empresas da iniciativa privada ele conseguiu atrair, fazer. Sim, a gente verdade, sabe o quanto é difícil no esporte maranhense, principalmente no esporte amador, empresas da iniciativa privada abraçarem um projeto do esporte. A gente poderia estar falando aqui de 100, aqui. Mas são poucas que entendem a necessidade de se investir no esporte amador, que é um grande instrumento de inclusão social. É verdade. Eu vi aqui, Júlio, você tocou nesse ponto importante do patrocínio de empresas privadas, porque, mais uma vez, o governo do estado e a prefeitura estão ajudando, né, patrocinando esta prova e também as outras provas da modalidade. Estão fazendo. O poder público tem que marcar presença. Eu queria parabenizar, como você já disse, a iniciativa privada que finalmente está investindo aqui. Pelo menos no triatlo, a gente pode demonstrar aqui, eu contei aqui, Julinho, rapidamente aqui no folder do evento, 1, 2, 3, 4, 5, 7, Julinho, 7 empresas privadas, o que é um número importantíssimo. Associar sua marca também a grandes eventos do esporte. Né? Exatamente. Depois do intervalo, uma reportagem especial sobre o Estádio Municipal Nilzinho Santos, que será palco dos jogos do Motoclube na Série D do Campeonato Brasileiro. A gente vai para o intervalo e volta já. Estamos de volta com Esporte em Debate para falarmos do Estádio Municipal Nilzinho Santos, o aconchegante Estádio Municipal Nilzinho Santos, que reabrirá os seus monumentais portões para receber jogos do Campeonato Brasileiro. O Motoclube pediu, a Federação Maranhense de Futebol enviou para a CBF o local dos seus jogos na Série D do Campeonato Nacional. E o Moto escolheu o Estádio Municipal Nilzinho Santos. E como está o gigante da Vila Passo? Você vai saber agora numa reportagem especial feita pelo jornalista Joelson Braga. O estádio chegou a ser chamado de Gigante da Vila Passo, uma referência ao bairro onde está localizado e em um tempo em que era a única praça esportiva do estado. Hoje, beirando os 70 anos, enfrenta alguns problemas, mas foi escolhido pelo Motoclube para mandar as partidas na Série D do Campeonato Brasileiro. O secretário municipal de esportes me conta que os laudos técnicos exigidos pela CBF estão prontos. Em termos do laudo, já foram todos entregues, o do bombeiro, da CEMOSP, da engenharia, todos já foram entregues já, todos os laudos. Então a expectativa de estreia do Moto no dia 29 aqui de abril agora está confirmada no estádio Nilzinho Santos com todas as condições? Está confirmado todas as condições, o campo está apto para jogo e vamos aguardar um bom público do Papão do Norte. O Nilzinho Santos foi inaugurado em outubro de 1950 e já passou por muitas reformas. Mas um dos problemas mais graves é a iluminação. O secretário disse que isso também será melhorado. Não, a iluminação a gente conseguiu através do governo do estado, o governador foi sensível ao nosso apelo e detectamos que com a troca a gente vai colocar aqui um alicerce aqui de iluminação aqui em cima do alicerce, para falar a verdade, a iluminação, e vai ficar apto, for pela lei do incentivo, e acho que daqui a uns 45 dias, 60 dias vai estar iluminado aqui o Nilzinho Santos. Então nessa primeira fase aqui que o Moto vai estrear, já não vai ter essa iluminação completa, ainda vai ser antiga? Não, vai ser antiga, a gente vai jogar às 16 horas, isso. Porque não tem condição de jogar à noite? Não tem ainda, mas como eu disse, aqui é uma reforma de 12 meses e que a gente vai trocar todo o gramado, trocar o alambrado que vai ser de vidro, mas a iluminação não estava contemplado na reforma, pela licitação, e conseguimos através do governo do estado essa iluminação, pela lei de incentivo. Algumas áreas do estádio ainda estão em obras, como os vestiários. A previsão é que elas estejam concluídas em novembro e o investimento de toda a obra gira em torno de 4 milhões de reais. As obras estão em andamento, como vocês podem ver. Mas se fôssemos comparar com uma partida de futebol, poderíamos dizer que ainda estão no primeiro tempo. 2 vestiários pequenos estão prontos, com piso e banheiro novos. O posto da polícia também está pronto, faltando apenas os móveis. Mas um dos vestiários principais está assim, com muito trabalho a ser feito. Dentro de campo, o
O gramado também deverá ser melhorado para que as estrelas do espetáculo possam brilhar. O painel eletrônico ainda não vai funcionar, nem as catracas eletrônicas. O alambrado será substituído por placas de acrílico. Para tudo ficar pronto, vamos ter mesmo que esperar até o fim do ano. Mesmo em obras, o secretário disse que para a primeira partida do Moto no Nhozinho Santos, no dia 29 deste mês, contra o Sparta de Tocantins, o estádio estará apto a receber o jogo. A expectativa é grande, até porque essa reforma é uma mistura entre o tradicional, que é o nosso Nhozinho Santos, que é acolhedor, e vai trazer a modernidade, né? Vai, como eu disse, vai colocar os vidros agora de acrílico, e que agora eu tenho certeza que o público, o torcedor, falo também como torcedor, não falo como gestor, para mim é um sonho que realizamos. E aqui, como o Nhozinho Santos é perto de tudo, é mais fácil a acessibilidade de todo mundo e mais acolhedor, e com essa reforma todinha, tenho certeza que o público será satisfeito e vai ficar mais confortável para ele. Então, como eu disse, é uma mistura do tradicional com o moderno. Que bom saber que o Estádio Municipal Nhozinho Santos, pelo menos a questão dos laudos, né? São 4 laudos. Certo já, né? Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, CREA e da Polícia Militar. Os laudos exigidos pela Confederação Brasileira de Futebol para que a praça esportiva possa ser utilizada com a presença de público já foram enviados. Sim. Que bom que o Moto vai poder jogar a sua primeira partida da Série D do Campeonato Brasileiro contra o Sparta do Tocantins no próximo domingo, aqui em São Luís e no Municipal Nhozinho Santos, né, Greg? Que bom. E eu, antes de falar propriamente da matéria do Joelson, aliás, com o nosso repórter cinematográfico Neubert, né, que acompanhou o Joelson, eu queria parabenizar a diretoria do Moto, porque o Moto finalmente fez, na minha opinião, uma medida correta. Tirando o jogo do Castelão, que teria despesas mais altas, né? Claro que um pouco da comissão técnica e os jogadores reclamaram com relação à qualidade do gramado do Nhozinho Santos. Que é bem diferente. Que é bem diferente e não mudou em nada com relação a anos anteriores, quando nós já criticávamos aqui bastante. São 8 espécies de grama. Isso, não mudou nada, o Joelson você pode ver aí nas imagens como a situação ainda é a mesma com relação ao gramado, mas levar o jogo para o Nhozinho Santos é muito melhor pensando na realidade do Moto na Série D. O Moto não teve um público dentro dos campeonatos disputados até agora, que no caso o Campeonato Maranhense, maior do que 10 mil pessoas. Nem chegou perto disso. Não, maior então, que 6 mil pessoas. Não, nem chegou perto disso, Julinho. Então, o estádio Nhozinho Santos é muito mais do que adequado. Também nós temos que ressaltar as despesas menores, né? E funciona como caldeirão, né? Sim, exatamente. Ali o torcedor está mais perto para fazer pressão ao adversário. Quando eu falo pressão, não é atirar nada em campo, porque não pode. Não. Pressão é o grito, é a vaia, né? Exatamente. O incentivo ao moto. O jogador ali está muito mais próximo, né? Claro. Do seu torcedor. E o jogador fica como você já falou, né? Ganha ânimo, né? Vendo a sua torcida mais perto, o calor humano é maior no estádio Nhozinho Santos. Então eu queria parabenizar a diretoria do Moto por levar o jogo para lá. Primeiro ponto. Segundo ponto, Julinho, é criticar. A gente pode criticar, que a gente deve criticar aqui, porque... Cobrar. Mais uma vez, como você pode ver na matéria, o estádio Nhozinho Santos passará por uma reforma de alguns pontos específicos do estádio, principalmente alambrado, que será o alambrado de acrílico, as catracas eletrônicas, né? E o refletor, que ainda não funciona, e algumas partes internas de vestiários. O estádio só será completo, de acordo com a informação do próprio secretário municipal de esporte, Romeu Armin, no final do mês de novembro, ou seja, para esse ano não dá mais, então só para ano que vem. O problema dos refletores continua, nós não sabemos quando que o estádio Nhozinho Santos poderá ter jogos realizados à noite. A questão da iluminação, o governador Flávio Dino até já declarou, inclusive aqui, no Esporte em Debate, uma entrevista que o jornalista Ronald II fez com o governador. Lá no Palácio dos Leões. Lá no Palácio, o governador confirmou que o governo do estado vai ajudar a Prefeitura de São Luís e o Estádio Municipal Nhozinho Santos no que diz respeito à iluminação. Exatamente. Inclusive, através da lei de incentivo, com recursos do estado, a própria SEMAI estaria envolvida nesse projeto para fazer toda a iluminação nova do Estádio Municipal Nhozinho Santos. Agora, além da iluminação, o gramado precisa ser modificado, essas questões de melhoria, o que eu acho que está demorando, né, a sair. Demais, Julinho. Está demorando demais. O estádio Nhozinho Santos já era para estar sendo utilizado aí em jogos de pequeno e médio porte, porque quando o jogo tem um maior apelo popular, tem que ser realizado numa praça maior, como o Estádio Castelão. Agora, como você disse com absoluta propriedade, jogar no Nhozinho Santos representa para os clubes um custo menor. Imagine o Castelão que você, hipoteticamente, tem que abrir 8, 10 portões, no Castelão, no Nhozinho Santos, você abre 4. Exato. Né? Imagine você que ter que contratar 10, 15 bilheteiros,
em Nilzinho Santos você pode fazer com 4. Sim. Então você tem uma diminuição de eventual que trabalha, você tem uma diminuição de todos os custos, não é? Sim. Em relação a uma Pro clube. partida de futebol. E é isso que o clube busca. Além disso, você tem a questão do acesso facilitado. Mais fácil. O Nilzinho Santos está na região central de São Luís. O torcedor sai da parada de ônibus ali. No máximo 100, 200 metros no máximo. Tá dentro do estádio, né? É, no máximo, em Castelão não. E para todos os lados, ele É. pode se virar, tem uma parada de ônibus, né, de uma avenida, de outra. Pra... E sai para qualquer lugar da Pra cidade. qualquer lugar, é Então é verdade. mais fácil para o torcedor chegar ao estádio de Nilzinho Santos, mais fácil do Castelão. É mais barato para o clube, no caso específico, o Moto Clube de São Luís, sediar, né, mandar os seus jogos no estádio de Nilzinho Santos. Temos esses problemas aí que eu vou até chamar de crônicos. Problemas crônicos aí na estrutura interna do estádio, né? Que torcemos para que sejam, vamos dizer assim, sejam resolvidos antes do mês de novembro, que o Moto ainda possa disputar jogos no estádio de Nilzinho Santos, por exemplo, com o alambrado em condições, vamos dizer assim, boas, né? Porque esse alambrado de arame não pode. De acrílico, está dentro das normas, Isso, né, esse das não pode recomendações estar de segurança e fica bonito demais. Fica né? bonito, mais fácil para o torcedor enxergar também. E esse alambrado de ferro não pode mais, Juliano, não pode ser mais utilizado. Outra situação muito desconfortável, por exemplo, para nós, jornalistas, radialistas, é a situação das cabines. Sim. Jogo à tarde, por exemplo, a gente pega aquele sol nas costas muito forte e não tem uma película, não tem o ar-condicionado, e é uma promessa também de climatizar as cabines. Como é o Castelão, né? Não, tem essa promessa também do próprio secretário de fazer nos moldes do Castelão, que tem toda aquela climatização das cabines lá para a imprensa esportiva. Acho que vai Porque acontecer outro dia eu também. cheguei em casa e meu filho ficou zangado. Por quê, Júlio? Papai, você foi pra praia e não me chamou. Eu cheguei todo bronzeado em casa. Rapaz, eu não fui olha pra aí. praia não, pai. Eu tava narrando futebol. Estava trabalhando, mas a situação é essa. Torcemos que... O que importa, Juliano, é que eu torço muito, é que a Prefeitura de São Luís, vamos ter parceria com o governo do estado, então com iniciativa privada, resolva os problemas, não até em dezembro, Juliano. Resolva antes, rapaz. Dá para resolver antes, para o Moto poder jogar essas partidas lá, até para o Sampaio, em alguns jogos de, vamos dizer assim, de menor apelo popular, jogar o jogo no estádio Nilzinho Santos, seria interessante na Série B também, para dar aquela pressão. Você vai enfrentar uma equipe, por exemplo, um exemplo que eu estou dando, Boa Esporte, por exemplo, o Sampaio. Coloca no Nilzinho Santos. Então, né? fica mais perto a torcida. Fica mais perto, não tem grande apelo de público, né? Então, aí seria interessante. Então, tomara que esses problemas sejam resolvidos o mais rápido possível. Não fique só para o ano que vem, né? É verdade. Olha, todos os anos, o Esporte em Debate, aqui da TV Assembleia, não é isso, Greg? É isso mesmo. A gente prepara uma seleção, né, escolhida por cronistas esportivos, né, gente especializada para falar de esportes na Rádio Assembleia Online, na Rádio Assembleia 96.9 e também na TV Assembleia. Porque o nosso intuito é mostrar aqueles que realmente dentro de campo, com todas as dificuldades, a gente sabe que o campeonato teve momentos de desorganização, Muitos. de uma formatação errada de tabela, Totalmente. de questionamentos por parte do torcedor, da imprensa, de clubes de futebol, mas a gente quer extrair sempre o que de melhor existe. E existe sim melhor Claro que dentro tem. do futebol. E é justamente com esse pensamento que a TV Assembleia preparou, através do Esporte em Debate, a seleção do campeonato, pelo ponto de vista dos cronistas esportivos que fazem parte do complexo de comunicação da Assembleia Legislativa do Estado. Veja agora uma reportagem especial sobre a seleção do Campeonato Maranhense, que terminou com a conquista espetacular do Motoclube de São Luís, o Papão do Norte. Com todas as adversidades, o Moto levantou o caneco e foi o campeão maranhense. O time de jogadores e profissionais que se dedicaram ao Campeonato Maranhense de Futebol 2018 do programa Esporte em Debate foi eleito pela equipe de esportes da Rádio e TV Assembleia. A ideia é homenagear de forma simbólica atletas da competição. O nosso pensamento a gente faz questão de expressar e a exemplo do ano passado a gente repete este ano, elegendo de forma simbólica, é bom a gente deixar isso bem claro, a seleção do Campeonato Maranhense. São 11 jogadores, né? Dentro do ponto de vista de cada profissional, o Gelson Braga, o Henrique Pereira, o Gregório Dantas, o Álvaro Luiz, o Ronald II, todos votaram para que a gente pudesse realmente chegar a uma apuração e dizer ao nosso público, né, quem o programa e a área esportiva dentro da Assembleia elege como os melhores do campeonato. Então, a seleção, 11 jogadores, o melhor técnico da competição, o craque da competição, a revelação, o trio melhor do Campeonato Maranhense de Futebol, né? E outras funções, né, que fizeram do Campeonato Maranhense
um destaque, né, para o torcedor maranhense. Uma equipe de arbitragem também vai ser homenageada. Um árbitro e 2 assistentes também formam o time de melhores do Campeonato Maranhense de Futebol. O goleiro Rodrigo Ramos, do Motoclube, foi eleito de forma unânime como o melhor jogador de 2018 do estadual. Esse campeonato ele foi um campeonato que veio para consagrar um profissional, o Rodrigo Ramos. Na minha concepção, pela toda a sua história dentro do futebol maranhense, esse ano indiscutivelmente, e tem uma posição a mais que tem que se destacar, ele é goleiro. Normalmente muito difícil isso acontecer, e ele, para consagrar toda a trajetória dele, toda a carreira dele, eu acredito que este ano foi dele, ele sem dúvida nenhuma foi o craque do campeonato. Entre os vencedores do time do programa Esporte em Debate, o goleiro Rodrigo Ramos, do Motoclube, foi eleito craque do Maranhense. William do Sampaio Corrêa foi o artilheiro da competição. O árbitro Ranilton Oliveira teve a melhor atuação em campo. E os assistentes Elson Araújo e Rafael Marques também foram considerados os melhores do Campeonato Maranhense de Futebol. E na seleção do Esporte em Debate, um time maranhense ganhou destaque dentro de campo e tem a maior quantidade de jogadores nessa homenagem feita pelo programa. Como o Moto Clube de São Luís foi o campeão maranhense, o Moto logicamente teria a maior quantidade de jogadores na seleção do campeonato. O Henrique Pereira até antecipou também que o Rodrigo Ramos foi escolhido o melhor jogador do campeonato, craque do campeonato, e é o goleiro, né, o famoso paredão do Papão do Norte, né? Então, o Moto mais uma vez se destaca nesse ponto, tendo algo em torno, eu não quero antecipar aqui, algo em torno de 5 a 6 jogadores dentro da seleção do Campeonato Maranhense 2018. Os outros nomes de peso ficam com vocês, Juraci Filho e Gregório Dantas. Ô Greg, a seleção do campeonato é a nossa maneira, né? Singela, mas de homenagear aqueles que foram destaques da competição. É sim, Jurinha. Você sabe, quando falou da matéria, chamou a matéria, foi certeiro. Assim, tivemos vários problemas. Fato, a Federação Maranhense mesmo, né? Criou muitos problemas, muitos embaraços, principalmente com relação à tabela, né? Porque a coisa mais fácil era fazer uma tabela, mas eles complicaram tanto que virou essa bagunça Eu fico me perguntando se é realmente fácil, porque fácil. A federação não consegue. Não consegue. E não consegue todo ano, não é um caso isolado, é uma coisa impressionante. É verdade, todos os anos. Todos os anos é a mesma coisa. Nós temos agora a nossa seleção, porque para mim, Jurinha, sempre tem coisa boa que a gente se tira das coisas, né? E, sem dúvida, do Campeonato Maranhense, o que a gente tirou de bom foram os jogadores. Alguns jogadores. Goleiro Rodrigo Ramos, do Motoclube de São Luís, foi eleito o melhor goleiro. Lateral direito, o Denilson, do Maranhão Atlético Clube. Zagueiro pela direita, Greg, foi o Betão do Moto. Zagueiro pela esquerda, o André Penalva, do Imperatriz. Merecido. O lateral esquerdo, o Renan, do Imperatriz. Sim, exatamente. Assim, na parte defensiva, Juliano, a gente pode comentar o seguinte, que para mim foram tudo merecido mesmo. O Betão e o André Penalva. O André Penalva, aliás, fez vários gols, ali o zagueiro artilheiro, apesar de algumas vezes ter sido expulso, né? Foi expulso 2 vezes no campeonato. Havia saído do Sampaio, né? Voltou ao time do Imperatriz. Voltou ao time do Imperatriz. E o Renan, na lateral esquerda aqui, não resta dúvida nenhuma, para mim, disparado o melhor lateral esquerdo. O meio campo da seleção do campeonato, que foi eleito pela TV Assembleia, primeiro volante o Rafael Santos, do Moto, né? Sim. Segundo volante o Bruno Menezes, que foi embora, né? Também grande destaque do campeonato. Grande destaque do campeonato. Meia, o Adalto, do time do Imperatriz, pela direita. Fez e pelo lado gols. esquerdo, o Everlan, do Motoclube. Grande destaque do campeonato também. Eu gostaria de destacar aqui a presença do meio-campo do Motoclube quase todo, né? Com exceção do Adalto. E o Adalto foi destaque porque, além de assistências, fazia gols pela equipe do Imperatriz. Meio atacante que fez gols importantes, porque o Imperatriz começou ali cambaleante o campeonato, se recuperou a partir do Vinícius Saldanha e deu um up, né? Deu um sprint também. Isso, deu um up, porque a presença do Paulinho Kobayashi, que fez todos os cursos lá da CBF, não deu jeito, o Vinícius veio e deu jeito. Ele participou do curso, mas não aprendeu. Parece que não aprendeu. Não. Então a gente destaca aqui a presença dessa dupla de volante do Moto, para mim é uma dupla muito boa, que se encaixou. Rafael Santos e Bruno Menezes. Everlan, um dos destaques do campeonato, muito inteligente, né? Inteligente, tá? E o Adalto, pelo destaque de ser, além de criador de jogadas, também finalizador. O ataque da seleção do Campeonato Maranhense de Futebol 2018 tem o Val Barreto, do Motoclube, campeão pelo Papão, e tem o William, do Sampaio. O William foi o artilheiro do campeonato, né? Não poderia ser diferente. Não poderia faltar, né? Não poderia ser diferente. O William é artilheiro do Campeonato Maranhense 2018, pelo Sampaio Corrêa. O Sampaio não fez uma boa apresentação durante o Campeonato Maranhense, não chegou nem entre os 4, não disputou as semifinais, muito menos a final. Mas a gente não pode negar que tem bons jogadores, Mas tem muitos bons jogadores. O William fez os gols necessários, os gols que precisava para ser artilheiro. E o Val Barreto é um matador rubro-negro, Agora, o matador. O técnico desta seleção, de forma unânime, foi
o Massinho Guerreiro, superação do Motoclube total de São Luís. Verdade. Agora ele merece, né? Merece. Por tudo aquilo que encontrou de dificuldade, e toda a dificuldade ele transformou em um momento de superação e de conquista. É verdade. Conquistou como jogador, e como jogador ele passou por esses problemas, eu me lembro pelos bem, mesmos problemas, exatamente. Né, em 2000, nos anos 2000, e agora como treinador. É verdade. Jurinho, é o seguinte, na hora de votar, eu ainda tive uma pequena dúvida, eu vou ser bem sincero, com relação ao Vinícius Saldanha, porque Vinícius pegou um trabalho pela metade, só que o Massinho ganha, na minha opinião, porque o Vinícius não passou pelas dificuldades que o Massinho passou. Não chegou nem perto. Ele pegou um céu de brigadeiro, isso, Vinícius, tudo em dia. Tudo em dia no Imperatriz, os jogadores lá tudo satisfeitos, né? E aqui eu quero dizer que é um grande profissional, talentoso. Isso. A gente fala em relação a momento e a conquista, né? Não, exatamente. Só que o Massinho pegou o Moto numa situação caótica, uma situação que o Moto estava devendo de 2, 3 meses de salário atrasado, o time sendo despejado de hotel, como foi noticiado aí, todo mundo pôde acompanhar na imprensa esportiva, e o Moto estava numa situação caótica. Então o Massinho, além de dentro de campo, teve que fazer o trabalho extra-campo, fora de campo, com a cabeça desses jogadores aí, para eles poderem dar tudo de si, né? Raça, acima de tudo, para levar essa camisa do Moto e dar o merecido valor que essa camisa do Moto tem. Então o Massinho teve trabalho dentro de campo e um trabalho fora de campo também para levar o Moto onde o Greg, o craque do campeonato foi o goleiro Rodrigo Ramos, do Motoclube. Foi eleito o melhor jogador da competição. Isso aí, merecido, mais uma vez, liderança técnica e liderança também, uma liderança técnica e liderança tática. Liderança técnica e liderança tática, porque o Rodrigo ele foi o técnico de campo, exato, né, com a orientação do Massinho. Como muita gente fala isso, né, rapaz, todo treinador precisa de um jogador que é o técnico dentro de campo. No caso do Moto, o Rodrigo Ramos é o técnico dentro de campo, e o Rodrigo Ramos já fez isso no Sampaio Corrêa, já fez isso no Maranhão, já fez no Imperatriz, muito mais do que merecida a escolha. O craque revelação foi o Tainan. A arbitragem, nós escolhemos o Ranilton Oliveira, né, que é de Imperatriz, o Elson Araújo, primeiro assistente, e o Rafael Marques, o segundo assistente. E também, assim, incontestável, na minha opinião, foram os 3 melhores árbitros do mesmo. Merecido. Né? Merecido. E o Tainan, revelação, precisa ser observado aí, né, Julinha? Porque pode caber aí nesses times aí grandes do futebol maranhense. Agora, Greg, Campeonato Brasileiro da Série B. O Sampaio conheceu a sua primeira derrota no final de semana na Série B. Jogando no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, o Sampaio foi derrotado pelo Guarani pelo placar de 2-0. Chama a atenção que no primeiro tempo o Sampaio teve um controle, né, da situação da partida. Jogou bem. Né? O Sampaio jogou bem, criou boas oportunidades no primeiro tempo, não conseguiu marcar, tomou um gol aos 47 minutos. No erro do atacante, né? No erro do atacante. Foi Ele furou, enganou a defesa e o Dene acabou fazendo. E o segundo gol só saiu aos 44 minutos do segundo tempo. Detalhe, aos 4 minutos do segundo tempo, o Kaique foi expulso. E aí houve, na minha opinião, um desmonte tático do Sampaio. Não, o Sampaio foi muito prédio, como o Jurinha ressaltou aqui, o Sampaio jogou bem contra a equipe do Guarani, inclusive na entrevista pós-jogo, o Carlão, que estreou o centroavante lá, que veio da equipe do São Caetano, falou isso. Não, nós jogamos bem, Mas jogou bem mesmo. Jogou bem mesmo, primeiro tempo ali, dominou, na minha opinião, dominou a equipe do Guarani, criou oportunidades, foi ressaltado por uma marcação muito forte a equipe do Sampaio no primeiro tempo. Aí toma esse gol aí que foi num erro do atacante da equipe do Guarani, que foi chutar, furou e a bola sobrou para ele de novo, fez o gol. Logo no finalzinho do jogo, o Sampaio volta no segundo tempo, Kaique pega o segundo cartão amarelo, é expulso, aí desestabiliza completamente a equipe. Desestabilizou completamente a equipe, desorganização tática da equipe do Sampaio. A partir disso, tendo que jogar com um jogador a menos praticamente um tempo inteiro, no final foi punido, né? Pega o outro gol. É verdade, mas perde. Aí perder fora de casa para o Guarani, você pode analisar com uma situação normal. Pode, né? O Guarani campeão da Série A2 do Campeonato Paulista, que é forte aí. Agora, o Sampaio tem outra decisão pela frente, nesta quarta-feira, 7h15 da noite no Estádio Castelão, e enfrenta a representação do River, do Piauí. O primeiro jogo lá foi empate, 1-1. Empate aqui, 2-2 na verdade. Empate aqui, penalidade máxima, vitória do River classifica o River, vitória do Sampaio classifica o Sampaio. Verdade. Sampaio tem que entrar com força máxima, você pensa assim? Penso, o Sampaio tem que entrar com força máxima, o Sampaio não tem esse negócio de poupar jogadores, não dá mais para fazer isso. O Diá tem que pensar em se classificar, porque além de jogar a Copa do Nordeste de 2019, garantir a fase de grupos, também tem a entrada de R$410 mil. A mais no orçamento do time. Então o Sampaio tem que pensar nesses dois fatores. Claro que tem um jogo difícil no final de semana contra o Vila Nova, mas precisa ganhar o River. Pela Série D do Campeonato Brasileiro, os maranhenses estrearam. O time do Cordino em casa, no estádio Leandrão, empatou com o Ferroviário em 1-1.
Já o Moto, olha, o Papão do Norte começou muito bem. Venceu o Açu no Rio Grande do Norte pelo placar de 1-0, gol aos 27 minutos do segundo tempo, marcado pelo atacante Ricardo Maranhão. Vitória que coloca o Papão numa situação confortável de enfrentar no próximo domingo aqui o Sparta, né, que empatou com a representação do Altos. O Moto é líder do grupo na Série D e se vencer aqui, caminha a classificação. É verdade, Jurinho Sampaio, o Moto jogou contra a equipe do Açu lá no interior do Rio Grande do Norte, jogo muito difícil, a equipe lá do Açu por muitos momentos dominou a partida. O Moto, na minha opinião, encontrou esse gol, viu, Jurinho? Encontrou esse gol, inclusive... não fez uma partida à altura daquilo que vinha jogando no Campeonato Estadual. O Rodrigo Ramos reconheceu isso. Isso, todos reconheceram no Ricardo Maranhão fez o gol. Exatamente, ressaltaram inclusive a juventude da equipe do Açu, que acelerou a partida. A média de 24 anos. Isso, que a média de 24 anos, o Moto ganha e agora é líder do grupo A5, né, da Série D de 2018, volta a jogar contra a equipe do Sparta, no Nhozinho Santos, como a gente já falou aqui, domingo, 4 horas da tarde. Com relação ao Cordino, Julinho, que você lembrou também, o Cordino lá no time do Ulisses, lá, o dono lá de Barra do Corda, dessa vez não foi ele, foi o Josivan. O Josivan abriu o placar para a Onça Pintada lá de Barra do Corda, né? E o Marcelo Bispo empatou para a equipe do Ferroviário, que é uma excelente equipe. Na Série D, para fechar a primeira rodada hoje, né, nessa segunda nós vamos ter Imperatriz e América do Rio Grande do Norte. Já deve estar jogando agora. Já deve estar jogando nesse momento, né? A gente vai trazer informações ao longo da nossa programação. Gente, chegamos ao final do Esporte em Debate aqui na tela da TV Assembleia, canal 51.2 e também na TVN, canal 17. Sempre o nosso muito obrigado pelo carinho da sua honrosa e indispensável audiência. Gregório Dantas, nossos canais de interação para o público que está nos acompanhando aqui sempre, para sugerir pautas, reportagens especiais para os amigos do Esporte em Debate. Pois é, o telespectador pode acompanhar nosso programa através dos nossos canais de interação. Primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3828. Nosso WhatsApp que está passando aqui embaixo da sua tela. E bom lembrar que a partir de amanhã nosso programa vai estar na íntegra, completinho. Você pode curtir, comentar e compartilhar nas redes sociais, do Facebook, Instagram, né, Julinho? Mandar um abraço aqui para o jornalista Ronald Segundos, que está visitando os nossos estúdios aqui. Está trabalhando, né? Está trabalhando sempre. Ele está voltando da 4ª licença médica do ano. Esquece, todo dia ele tira férias, é um negócio impressionante. Não. A médica, né? Não, é licença médica. A 4ª em 4 meses. Entendi. 4ª em 4 meses? De 15 dias. De 15 dias? É complicado, né, gente? Mas é assim. Gente, final do Esporte em Debate, um forte abraço e ó, a gente se encontra sempre aqui na TV Assembleia. Valeu, galera.